Que Deus abençoe você. E hoje eu queria contar um pouco do meu testemunho. Quer dizer, um pouco da minha história. Eu tava pensando aqui e o diabo, ele fala conosco, nossos ouvidos. E as palavras dele traz dúvida, medo, ansiedade. E eu sei o que é isso. E eu decidi gravar esse vídeo. Eu cresci eu cresci já na igreja. Não vou dizer que eu nasci, porque eu nasci na maternidade. Mas eu cresci. Nascer é forma de falar, né? Mas eu cresci. Vou falar que eu cresci. E isso não mudou nada, porque eu só cresci mesmo. Cresci de idade. Mas isso não adiantou, porque eu não queria um compromisso com Deus. Eu não queria saber dele. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu quero contar de novo. Eu não queria saber dele. E eu até mostrava uma cara de santidade, que era de Deus. Mas eu não era. Eu fingia que eu era, fazia coisas erradas. Que não vinha ao caso, mas eu fazia. Que para não ficar muito grande aqui. E eu fazia coisas erradas. Mas ninguém sabia, era escondido. Mas, como eu disse, que os olhos de Deus passam por toda a terra. E ele estava me olhando. E estava vendo as coisas que eu fazia. Então eu ia para a igreja, eu via o pastor pregar. Mas eu pedia perdão a Deus. Eu via minha mãe indo lá na frente do altar e eu ia também. Mas era tudo fingimento. Eu pedia perdão a Deus, chorava, mas fazia tudo errado, tudo de novo. E eu não tinha forças. Eu era fraca. Muito fraca. Porque o diabo, ele fala, e se a gente dá ouvido, a gente fica mais fraca ainda. Então, às vezes ele fala assim, você não merece Deus. Deus não vai te aceitar, porque você fez isso, isso, isso. O diabo fala porque ele não quer que a gente se entregue para Deus. O diabo quer que a gente continue na garra dele, na pata dele, porque ele não tem nem mão, mais pata. O diabo quer que a gente continue, que a pessoa continue lá com ele, fazendo o que ele quer. E aí quando a pessoa, ela se revolta e não quer mais fazer a vontade dele, aí ele se revolta também. Aí coloca muitas coisas para atrapalhar. Então vinha a amizade. Não que eu não queria um compromisso ainda com Deus, mas vinha amizade pra mim. E eu era fraca. E eu não tinha sabedoria de Deus, não queria nada com Deus, eu não pedia ajuda dele. Eu nem orava direito. Na reunião eu ficava com os olhos abertos. E então, eu ficava com os olhos abertos. E foi passando os tempos e fazendo coisa errada. Até que com 11, eu fui 12, acho que foi 11. Pessoas me ajudaram, graças a Deus. E eu consegui, eu vi o que eu tava fazendo era errado. E aí eu pedi ajuda de Deus. E algumas pessoas me ajudaram, porque eu sei que foi Deus que enviou essas pessoas para me ajudar. E eu me batizei. Eu entreguei minha vida para Deus. Entre aspas. Por que entre aspas? Porque, na verdade, eu digo que eu só me entreguei mesmo esse ano. Esse ano, porque eu ainda tinha coisas para mudar. Meu comportamento.
as amizades. Quando eu me entreguei, eu quis ter um compromisso com Deus, pessoas me chamaram de falsa, pessoas me chamaram de tanta coisa, e começaram a falar mentiras a meu respeito. Começaram a falar mentira, e eu não sabia por quê, mas era o diabo se levantando. E aí eu dava ouvido. Eu ficava mal, porque eu me importava muito com o que os outros pensavam de mim. E aí começaram a me chamar de falsa. E eu parei de falar com as amizades que eu era, as amizades que eu tinha. E aí veio outra amizade, que eu pedi amizade pra Deus, uma amizade pra Deus, de Deus, porque eu era sozinha na escola. Sozinha não, tinha Deus comigo, mas eu não dava com gente. Eu era sozinha assim, exteriormente, eu não era aquelas rodas. Depois que eu me entreguei pra Deus, não. E aí aí veio uma menina, pedi pra Deus uma amizade, aí veio essa menina. Só que ela não tinha nada de Deus, porque ela falava coisas e também eu me sentia mal perto dela, porque ela me excluía. Quando ela estava próxima a outras pessoas, ela me excluía e eu ficava sozinha, me sentia sozinha. E aí depois eu vi que não era nada de Deus e ela se afastou de mim. E aí também eu me afastei dela. E começaram lutas. Eu vou resumir. Começaram lutas. Eu fiquei fraca na fé, porque eu dei ouvido a muitas coisas. E ao diabo também. E eu dei ouvido e aí eu não busquei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro da gente. Eu pensava que era tão fácil, mas na verdade não era sacrifício. Eu não queria sacrificar. Eu não estava sacrificando. Eu tô contando isso porque talvez te ajude. Por mais que você tenha feito tantas coisas, que até você não se perdoe, porque eu também não me perdoava, até domingo. Mas Deus, ele te perdoa. Mas você tem que pedir esse perdão e tem que ser um perdão sincero. Você tem que pedir com sinceridade. Não como eu era, que pedia perdão a Deus e depois cometia de novo. Se você quer realmente mudar, Deus, ele dá essa ajuda pra você. Mas agora você tem que querer de fato e de verdade. Então eu comecei a ficar fraca na fé, a ter fraqueza espiritual. E eu comecei a ver que quando eu orava, Deus não escutava a minha oração. Eu sentia isso. Não que Deus ia sentir, mas quando a gente ora, a gente sente uma paz. Nem isso eu sentia. Era como se eu estivesse falando com a parede. Deus até me respondia, mas não era da forma que eu queria. E aí parece que a minha oração não estava batendo até o céu. Estava batendo até o teto, mas descia. E aí eu comecei a pegar fraqueza espiritual. Não me lembro se eu li a Bíblia, mas eu sei que eu fiquei fraca. Devido a tantas pessoas, já mostrava aparência. Eu mostrava uma aparência que eu não tinha. Aparência interior. Eu me mostrava feliz para as pessoas, mas na verdade eu não era. Eu comecei a viver de aparência. E até que eu decidi me entregar para Deus de novo. Agora era de verdade. Eu digo de verdade porque antes eu até me batizei, mas eu não sacrificava.
como deveria. Eu sacrificava pouco, mas era para eu sacrificar mais, porque vida com Deus é sacrifício. Você tem que sacrificar dia por dia, não um dia sim, um dia não. Não, é todo dia que você tem que sacrificar. Sacrificar o quê? A dúvida, porque o diabo lança dúvida. O diabo, ele lança maus pensamentos. Não é fácil ter uma vida com Deus. Mas se você quer a verdadeira felicidade, vá em busca dela. Essa verdadeira felicidade é Deus. Se você já tem uma vida com Deus, você sabe o que eu tô falando. E aí, pronto, eu me batizei. E aí começou de novo as guerras. Mas aí eu estava determinada. Mas mesmo assim mostrava uma coisa que eu não era. Até que outra pessoa me ajudou. E eu descobri porque eu não tinha recebido o Espírito Santo. Porque eu não tinha tido aquela verdadeira alegria. Eu não estava me entregando para Deus. E não estava sendo sincera com Ele. Não estava sendo sincera. E um dia, um pastor, ele falou sobre perdoar. E aí eu lembrei de uma pessoa que me fez mal. E eu fiquei pensando. E aí eu pedi ajuda. E me falaram o porquê você não recebeu ainda. Aí eu falei que era ansiedade. E aí falaram, só ansiedade? Eu falei, se eu me lembro só. Será que não é você perdoar? Mágoa? É, mágoa. Eu falei isso. Eu fui contar minha história. Porque eu tava com mágoa daquela pessoa. E aí eu tive que perdoar. Foi fácil? Não. Foi uma guerra, uma luta. Porque eu tive que ir na casa daquela pessoa. Eu não tinha coragem de olhar pra cara dela, da cara dele. Mas, eu tive que fazer isso. E aí, como eu não tinha coragem, eu peguei uma carta e mandei pra ele. E depois eu fui lá na casa dele, falei se ele viu a carta. Ele falou que viu. E eu falei, Deus te ama e eu te perdoo. Eu falei isso. E aí, quando eu cheguei em casa, um alívio. Foi um alívio, porque eu tava pesada. Então, depois daquele dia, mudou. Tudo mudou na minha vida. Sim, às vezes o diabo coloca dúvida em mim. Mas, eu sei que Deus, ele tá comigo. Ele pode até tentar, mas ele não vai prevalecer. Então, o diabo até pode lançar pra você, dizendo que você não consegue ter uma vida com Deus. Que você tá nova demais. Não queira esperar pra você ficar maior ou mais velho pra se entregar pra Deus, não. Pra você se entregar pra Deus não tem idade, tem até criança se entregando pra Deus. Então não queira curtir o mundo, curtir a vida, porque só vai te trazer tristeza, vazio. Eu sei, porque o que eu passei um pouquinho das amizades, não que a amizade seja errado, mas eu falo aquelas amizades que não tem nada a ver com Deus, que não querem Deus, que lá tem palavrão, tem coisas erradas. Eu falo essas amizades. Não vai te trazer a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é você ter Deus, é você ter uma vida com Deus. Você pode estar sozinha, mas se você tem Deus, você não vai se sentir sozinha. Você pode até estar sozinha, exterior. A pessoa pode te olhar e ver você sem ninguém, mas você sabe que Deus está com você. Então Deus, ele quer dar essa certeza a você. É só você buscar Ele. É só você se entregar e ser sincera. Falar verdadeiramente o que está acontecendo com você. Porque Ele vai te ouvir, tenha certeza disso. Que Deus abençoe você.